Oi, tudo bem? Esse vídeo é um convite à reflexão de bruxos e bruxas. Vocês costumam trabalhar com sincretizações divinas? Por exemplo, chama Vênus, pensando na deusa do amor, Afrodite? Ou quem sabe dizer que Inanna, Ishtar, é Afrodite? Se você costuma dizer que deuses que têm atributos parecidos são a mesma energia, são a mesma divindade, então esse vídeo é para você. Só vou falar, senta, que lá vem polêmica. Eu já vou começar aqui dizendo que não, Afrodite não é Vênus, Afrodite não é Inanna, Afrodite não é Ishtar. Vênus já existia antes de Afrodite, já tinha seus próprios atributos, do mesmo jeito que Inanna, que Ishtar, não são a mesma divindade, tá bom? E isso também vale para tantos outros deuses que foram sincretizados ao longo da história. Vamos começar entendendo como que acontecia a sincretização. Um povo dominava outro povo, vencia. E aí o que acontecia? O povo dominante precisava que o povo dominado se inserisse na sua cultura, na sua religiosidade, nos seus costumes. E para isso eles aniquilavam a cultura, a religiosidade, os costumes daquele povo que foi o vencido. E uma das formas mais fáceis de fazer isso, e mais rápidas, eram o quê? Sincretizar os deuses. Os deuses da sua religião, da religião do dominante, tá? Era sincretizado com os deuses da religião dos dominados. E esses deuses da religião do povo dominante, tá? Ele era sobreposto ao deus do povo dominado. Sendo assim, dizer que um deus era o mesmo que outro deus que já era cultuado por aquele povo, tá? Ficaria mais fácil para o povo dominado entender e aceitar a religiosidade, os costumes daquele povo que é o povo dominante. E assim, o povo dominado passava a cultuar os deuses do povo dominante. E isso aconteceu em vários momentos da história, com vários povos, com vários países. Sendo assim, vou trazer uma reflexão para vocês. Se, quando o povo dominado começava a cultuar o povo, os deuses do povo dominante, ele acabava extinguindo a sua religiosidade, os seus costumes, né, a sua cultura, né, adotando a cultura do povo dominante. Será que nós, quando cultuamos deuses de forma sincretizada, não estamos fazendo o mesmo? Quando eu digo que dois deuses são os mesmos, independente da cultura, né, que ele estava inserido, eu estou anulando a cultura, estou anulando aquela divindade que foi cultuada naquele povo, estou anulando a cultura daquele povo, os costumes, em prol de uma outra divindade, de um povo dominante, tá, que subjugou aquele povo que foi dominado. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, tá, que não sei por que cargas d'água aconteceu o contrário, né? O povo, a religiosidade do povo dominado acabou sobrepujando a religiosidade do povo dominante, que foi Roma e Grécia. Então, quando Roma, né, invadiu a Grécia e tomou a Grécia, ele absorveu os deuses gregos para si, né, fazendo ali um sincretismo entre os deuses, né, gregos e romanos. E aí, os deuses romanos e os gregos acabaram sendo entendidos como se fossem os mesmos. Só que se a gente parar para pensar e se a gente for estudar essas divindades separadas, tá, antes do sincretismo, a gente vai ver que os deuses eles são parecidos, porém eles possuem características diferentes. Sendo assim, quando eu digo que Vênus é Afrodite, eu estou anulando as características de Vênus. Eu estou tirando os atributos de Vênus, que ela já possuía antes de ser sincretizada com Afrodite. A mesma coisa se eu falar de Hera e Juno. Se eu falar que Hera e Juno são as mesmas divindades, Deméter e Ceres, tá? Eu estou anulando uma delas em prol da outra.
Por quê? Porque elas já existiam, elas já tinham as suas características. E se vocês forem ver, por exemplo, Ares e Marte, eles eram muito parecidos, mas eles tinham diferenças muito significativas. Então, a minha intenção aqui não é ditar regras, não é dizer como você tem que praticar a sua religiosidade, porque isso não me cabe, mas é só trazer realmente uma reflexão. Porque quando a gente trabalha com uma divindade, a gente tem que conhecer essa divindade, a gente tem que estudar sobre ela e também estudar o contexto histórico ao qual ela foi inserida. E também temos que estudar os deuses aos quais eles foram sincretizados. Precisamos conhecê-los, tá? Senão, nós acabaremos cometendo os mesmos erros dos povos dominantes. Aniquilaremos aquela cultura, aquele povo que cultuava essa divindade com este nome antes de ser sincretizada. Então fica aqui para vocês só a minha reflexão, para que vocês reflitam também dentro da prática de vocês. E se o que eu disse não fizer nenhum sentido para você, só ignore. Senão, a gente reflete e a gente sempre cresce quando a gente reflete.